Bom dia, gente. Vamos para a nossa apresentação de geografia. O primeiro grupo é da Maria. Meninas, vocês podem começar. Cadê as meninas? Elas estão aí? Eu tô, prof. Então vamos. Eu para Maria Eduarda compartilhar a tela. Eu não tô conseguindo. É do lado do chat, mano. Tá um negócio verde, só clicando. Isso, vão ser Pequinho verde aqui embaixo. Prof, não tá indo. Tem que ir. Você viu que do Samuel deu bem certinho. Esse daí vai aparecer um monte de janelas, as qual você quer compartilhar. Daí você escolhe a do PowerPoint, acho. Aí, meninas, vocês me avisem quando for para passar o slide? Aham. Tá. Vai, Maria Eduarda. Já pode começar, Carol. Uhum. Bom dia, gente. A gente é do grupo Capitalismo versus Socialismo. E a gente vai falar um pouco deles dois hoje. E é isso. Segundo Karl Marx, para ele, a sociedade, de modo geral, tem uma superestrutura, que é definida por formas de tomada das decisões políticas, jurídicas e ideológicas, ou seja, a partir das relações sociais de produção. São muitas as diferenças entre o capitalismo e o socialismo, pois os dois são distintos sistemas políticos e econômicos. O socialismo tem como... Pode deixar nesse. O socialismo tem como a base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos. E o capitalismo tem como objetivo a acumulação de capital pelo lucro. A origem deles dois. O capitalismo teve um início quando as oficinas de artesanais passaram a pagar salários aos aprendizes nas cidades. Já o socialismo teve origem no século, eu acho que é 19, como uma crítica principalmente ao sistema capitalista. E a gente vai falar um pouco sobre as diferenças do capitalismo e o socialismo. Bom, o objetivo do capitalismo era... Só um pouquinho. Essa tela aí, gente, ela é extremamente importante para vocês. Isso aí pode cair na prova, tá? Então, copie. Ah, e não sei se vocês viram, e desculpa que eu esqueci de falar, vocês vão ter que fazer um relatório sobre as apresentações. Então, vocês vão ter que, ou vocês fazem o relatório durante a aula, ou vocês trocam o slide depois, mas tem que ter o relatório, tá? Pode continuar. O objetivo do capitalismo era reproduzir o capital. Já o objetivo do socialismo era o bem-estar social. No capitalismo, as propriedades eram privadas. E no socialismo, as propriedades eram estatal, acho que é assim. Estatais. Então, tudo pertence ao Estado. Igual em Cuba, tudo pertence ao Estado. O capitalismo tinha como economia, era a economia de mercado. E o socialismo, a economia era planificada. As sociedades capitalistas eram divididas em classes. Já a sociedade do socialismo não tinha classe, era sem classe. Sem classe social. Então, assim, no capitalismo, se a gente pegar a sala de aula nossa, todo mundo tem o mesmo nível social? Todos os professores têm o mesmo nível social? Sim ou não? Não. Não. Se a gente morasse num país que é socialista, todos nós teríamos o mesmo nível social. Não tem diferença, não tem desigualdade social, certo? Pode continuar? Pode. E, por fim, o capitalismo tinha o pluripartidarismo.
e o socialismo tinha o monopartidarismo. Tá, por quê? No capitalismo, nós não temos vários partidos. Vamos falar de política. Não tem vários partidos? Sim, a gente elege um que a gente quer. Sim. No socialismo não existe, até porque é uma ditadura. Então, assim... A gente é obrigado, você aceita ou você morre. É isso mesmo, Gabriel. Quando Fidel Castro entrou no poder de Cuba, ele ficou 45 anos. Ele saiu porque ele ficou doente e aí ele passou, olha só a diferença, ele passou o cargo dele para o irmão Raul Castro. Mas ele passou, não teve uma eleição. E aí agora é outra pessoa, se eu não me engano, que está em Cuba, que Raul Castro também saiu. Mas só o Fidel ficou 45 anos. Pode continuar, meninas. Até agora só a Maria e a Maria Eduarda que falaram. Sim. Falou? Uhum. Tá. Bom, foi esse o trabalho, prof. Não ficou melhor, mas a gente tentou. Ok, meninas. Então só foi vocês duas. A Adriele e a outra quem que é? É só a Adri que tava com a gente. É. Tá bom. Muito obrigada. Deixa eu só colocar a nota aqui. Maria Eduarda e Maria. Ô, prof, Hoje é dia 27, né? prof, Oi? é pra apresentar a câmera desligada ou ligada? Para vocês que sabem, agora é a Aninha, a Luísa e a Carol. Ligada eu acho mais bonitinho, né? Não tem como ligar, então. Pode Olha meu compartilhar? fundo de tela, que legal. Mandar mensagem na hora do trabalho é difícil, né? Aí eu tenho que olhar celular e olhar para vocês. Pode compartilhar a tela, prof? Pode, meu amor. Tá, eu e a Carol e a Ana Luísa vamos falar sobre as fases do capitalismo e a primeira fase, que é o capitalismo mercantil. O capitalismo possui 4 fases de desenvolvimento ao longo do tempo, diferenciando principalmente pela acumulação de capital e obtenção de lucro. A gente vai falar sobre a primeira fase, o capitalismo mercantil. Os interesses sociais, políticos e econômicos da nova classe que surgia, a burguesia, levou à decadência do sistema feudal, que buscava o enriquecimento através do acúmulo de metais preciosos. E foi assim que surgiu o capitalismo mercantil. O capitalismo comercial mercantil é considerado o pré-capitalismo, porque ele foi a primeira fase do sistema econômico capitalista. O capitalismo mercantil, ele surgiu no final do século XV, marcado como o fim da Idade Média, e o início da Idade Moderna, que durou até o século XVIII, que foi quando desponta a Revolução Industrial. As principais características do capitalismo mercantil é o surgimento da moeda como valor de troca, as manufaturas, o mercantilismo como sistema econômico, a balança comercial favorável e o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. A acumulação preventiva. Karl Marx, que é esse carinha que tá aparecendo Karl aí, Marx. ele criou... eu não sei falar o nome dele. Ele criou o conceito de acumulação primitiva só para explicar como se iniciou o modo de produção capitalista. Segundo Marx, a origem como se surgiu o modo... calma, eu não sei falar. A origem do modo de Portugal capitalista é ligada a um processo de violento de eu não sei falar, meu Deus do céu, de produção familiar, artesanal, camponesa e etc. A acumulação primitiva foi proveniente na escravidão dos povos africanos de saque de ouro, prata e prata da América Latina e saques do Oriente através das cruzadas. Foi. Agora? Pronto. Prof. Acabou? Uhum.
Tá bom. Então foi a Ana, Luísa, foi a Luísa, vulgo Chuchu, e a Carola, que eu não escutei a Carol. Nossa, sério? Eu nem falei. Por que você não falou, Carol? Nossa, não sei. Você não explicou mesmo, Carol? Não. Prof, ela fez assim, a Carol Tonga. Hã? Ela falou assim, prof. Agora é Amanda, Elô e Camille. Posso desligar a câmera? Prof, você vai falar as notas no final da aula ou não? Sim, de quem explicou agora, sim. Uhum. Tá, pode começar? Pode? Deve. Bom dia, prof. Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar sobre o capitalismo industrial. Eu vou falar sobre o que é, a Heloísa vai falar sobre as características do capitalismo industrial atualmente, e a Amanda vai falar sobre as origens e as fases. O que é o capitalismo industrial? O sistema econômico surgiu na Revolução Industrial e pregava a liberdade econômica, a maior integração dos mercados. Entendo também como o capitalismo é definido atualmente. Após quase 3 séculos de existência, também conhecido como industrialismo, o capitalismo industrial foi um sistema econômico que surgiu na Revolução Industrial e durou do século XVIII ao XIX. O capitalismo industrial foi o sucessor do capitalismo comercial. Foi quem que terminou agora de falar? Amanda? A Camille. Camille. Não, eu. Camille. Tá, foi. Tá, bom dia. Vai. Houve um equívoco. Um equívoco? Sim. Então, Ok, vamos começar. Foi no período do mercantilismo que o capitalismo se originou. Foi na Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão que aconteceu a segunda revolução industrial. E dessa forma foi que o capitalismo industrial passou a ser capitalismo financeiro. Bom, a sociedade atual é caracterizada pelo trabalho assalariado e na produção de praticamente tudo. E é uma continuação da industrialização. E também, tanto os países capitalistas quanto os países socialistas, eles utilizam a mercadoria como principal fonte de renda. Ótimo. A Amanda atrás dando tchau ficou perfeita, Elô. Obrigada. Tá, então o grupo foi a Amanda, só um minuto. A Camille. Ô, prof, não terminou ainda. Ah, tá. Pode continuar. E a Elô? É que para eu me organizar aqui. Tá bom, prof, assim, a gente acho que perdemos outra parte do slide porque, assim, não sei o que aconteceu, mas tem as fases do capitalismo ainda. Você quer que a gente fale? Fases do capitalismo? É, e a característica. Pode falar. Então, vou falar. Prof, mas as fases do capitalismo não eram do nosso grupo? Oi? As fases do capitalismo não eram do nosso grupo? O de vocês, meninas, era capitalismo industrial e capitalismo financeiro é da Cauane, da Vitória. O de vocês não é a fase do capitalismo, amor? Vocês fizeram a mais. Nossa. Que ótimo! Aprenderam mais. Mas as características não eram também, prof? Ó, oi?
as características do capitalismo industrial, não era? Sim, as características, sim. Tá bom, então eu vou falar. Então, fala. O capitalismo industrial se iniciou na Grã-Bretanha, no século XVIII. Nesse país, o crescimento econômico teve um grande avanço. E nesse mesmo período, começaram a surgir correntes de pensamentos ligadas ao liberalismo. Algumas características da época são industrialização intensa, novos setores produtivos, criação de tecnologias e produtos, aumento da produtividade, especialização e divisão de trabalho, aumento da desigualdade social, desenvolvimento dos meios de transportes e crescimento da população urbana. Bom, o trabalho assalariado e o aumento da média salarial foram acontecendo com o tempo. E também tiveram a diminuição das horas trabalhadas. É isso. Ok, então assim, o capitalismo industrial ele veio com a Revolução Industrial, começando na Inglaterra, e foi a partir daí que a lucratividade e a como que eu posso dizer? A mesma coisa que intensificou a exploração do dono da indústria em cima do proprietário, do dono da indústria em cima do seu funcionário. Lembra que eu já falei para vocês que na primeira Revolução Industrial, principalmente, as pessoas não tinham hora de trabalho. Elas ganhavam muito pouco e chegavam a trabalhar até 16 horas por dia. E se elas se machucassem no emprego, o problema era delas. Ninguém tinha nada a ver com isso. Agora é o grupo da Cauane. Cadê a Cal? Maria Fer. Bom dia. Gente, é aqui mesmo. A Vitória que vai compartilhar a tela. Não pode compartilhar. Olá. Pode pôr? Pode. Tá aparecendo aí? Não. Não tá aparecendo, prof? Não, continua no capitalismo industrial atualmente. Eu acho que as meninas não tiraram. Meninos, tiro de vocês. Ou das meninas, né? Tirei. O professor, eu só sei colocar, eu não sei tirar. Lá em cima tá escrito, tem um botãozinho vermelho. Foi? Foi. Agora foi? Foi. Que lindo! Tá bom, pode começar. Bom dia! Bom dia! Bom dia! A gente vai falar sobre capitalismo financeiro. Eu vou fazer a introdução, a Vitória vai falar do seu surgimento, a Cauane vai falar sobre a crise e a Maria vai falar da quebra da bolsa. Entre os séculos 18 e 19, iniciou-se o processo de integração entre a capital industrial e financeira, que foi quando as instituições financeiras passaram a investir nas indústrias. Junto a isso, a gente também tem o processo de livre concorrência, que beneficia países e empresas já estáveis e marca um processo de criação de monopólios com grande concentração de capital. Foi entre esses séculos que também iniciou-se a segunda Revolução Industrial, que ocorreu principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, e depois foi indo para Bélgica, Inglaterra, França, Japão e a Rússia. Mas para a gente entender um pouco melhor como tudo aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quem terminou de falar agora? Oi? Quem que terminou de falar agora? A Giovana Cedo. Giovana. Tá bom. Mas para a gente entender um pouco melhor como tudo isso aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo.
De 1789 a 1799 ocorreu a Revolução Francesa. Ela foi marcada principalmente pela ideologia iluminista e ela acabou consolidando o domínio burguês. A Revolução Francesa, ela incentivou muitas outras revoluções na Europa, entre elas a Revolução Inglesa. E com isso se espalhando, a gente tem a supremacia burguesa, que os caras eles já tinham o poder econômico, agora eles começaram a ter poder político. Entre isso também, foi começado a liberar religiões que valorizam o capital. E agora nada mais segurava. A gente começa a valorizar o capital como a gente valoriza hoje. Buscando formas novas de continuar investindo e lucrando, eles criaram a Revolução Industrial, uma forma de tentar lucrar mais rápido, de uma forma mais eficaz e fácil. A Revolução Industrial foi marcada... Eu só indo ali, prof, desculpa. A Revolução Industrial foi marcada principalmente pela substituição do artesanato para a manufatura e até a maquinofatura. E pode ser definida basicamente pela época em que foi substituída a mão de obra humana pelas máquinas. Na segunda Revolução Industrial, nós temos agora a substituição do carvão pelo petróleo nas indústrias e o surgimento de novas indústrias, entre elas a indústria petrolífera, automobilística, elétrica e química. Aí, nessa época, muitos burgueses lá da Europa que viviam esse movimento iluminista estavam indo para o norte dos Estados Unidos, que como não era como o sul dos Estados Unidos ou, por exemplo, o Brasil, que não estava sendo explorado por não ter uma terra tão fértil, os burgueses começaram a estabelecer lá indústrias. E para facilitar tudo isso, e para eles se darem bem ainda assim, a Europa entrou em guerra. E em guerra você não tem muito tempo para produzir suprimentos necessários. E aí que eles se dão bem, podendo mandar vestimentas, alimentos e armas para a Europa para ajudar na guerra. Além disso, eles também tinham muito lucro exportando para o mercado interno, produzindo para o mercado interno. É isso. Agora foi a Vitória. Agora foi. E agora? Eu só antes de alguém começar a falar, falta 2 minutos para acabar a chamada. Eu quem? Eu, Kawane. Então fala, Cal. Vamos ver se vai que aumenta mais uns 2 minutos. Como ela falou, como a Vitória explicou, a economia dos Estados Unidos estava cada vez melhor pela guerra, que ela estava se beneficiando. Só que daí veio o começo da recuperação dos setores produtivos da Europa, onde principalmente no setor agrícola dos Estados Unidos, a produção começou a entrar em declínio. Pelo baixo controle das relações trabalhistas, grande exploração de trabalho e baixos salários, não estava tendo consumo de mercadorias para o mercado interno. Então, isso gerou uma grande crise econômica nos Estados Unidos, chamada de crise de 1929, que a Maria vai explicar um pouco melhor. Isso só piorou depois da Primeira Guerra Mundial, onde a Europa parou de importar produtos dos Estados Unidos por causa que ela estava começando um processo de reconstrução regional, meio que pós-guerra. É só isso mesmo. E a Maria vai explicar um pouco melhor da crise de 1929. Bom dia. Só que, prof, acho que não vai dar tempo de eu falar tudo. Você tá sem áudio. Qualquer coisa eu mando outro link. Tá bom. Vamos lá. A crise de 1929, ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York, aconteceu porque, como os Estados Unidos estavam ajudando a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, como a Vitória falou, não era para ter passado ainda, mas tudo bem. Eles viram a oportunidade de lucrar por conta da Europa estar totalmente destruída, principalmente na questão econômica. Então, eles começaram a produzir e vender muitos produtos para esses países. Até aí, tudo bem. Só que o problema em si veio... O problema em si veio quando a Europa parou de comprar esses produtos, porque já estava começando a se reestabilizar novamente. Próximo slide. E isso fez com que esses produtos sobrassem e fosse ficando cada vez mais difícil vender eles. O que gerou um grande prejuízo para os donos das empresas que acharam a solução assim na hora de abaixar o preço desses produtos para pelo menos cobrir o custo de produção deles. Só que como eram muitos produtos mesmo, eles não conseguiram vender tudo. E isso gerou a falência de muitas empresas e, consequentemente, o desemprego. Esse período, por conta dessas pessoas